Copasa valorizou mais de 80% desde o final do mês de abril. E quem comprou quando custava R$ 20, como eu, está sofrendo uma baita valorização. Mas agora, que saiu o resultado do terceiro trimestre de 2025, surgem algumas dúvidas. É hora de vender? Realizar lucro? Deixar o barco correr? Então, o que fazer nessa hora? Será que essa alta toda ainda faz algum sentido? Ou era pura especulação com a privatização? Hoje eu vou te mostrar o que o novo resultado da Copasa, conhecida pelo ticker CSMG3, revela. O que realmente sustenta essa valorização. E no final eu vou te dizer o que eu vou fazer com as ações que tem na minha carteira. Agora, sem enrolação, vamos primeiro conhecer e entender o essencial que todo investidor precisa saber. Quem é a Copasa? Para quem chegou agora, a Copasa é uma companhia de saneamento de Minas Gerais, controlada pelo Estado. Atua em mais de 640 municípios, atende 12 milhões de pessoas e presta um serviço básico de água e esgoto. É um negócio de um monopólio natural, previsível, com receita recorrente e contratos de longo prazo. É exatamente o tipo de empresa que faz sentido para quem investe pensando em décadas, não apenas em pregão. E só para você ter noção do tamanho, são mais de 5,7 milhões de economias de água e 4,2 milhões de esgoto. A inadimplência está em 2,8%, sendo uma das menores do setor. E o índice de perdas caiu de 37,6%, mostrando leve ganho de eficiência. Agora vamos para os números da empresa. No terceiro trimestre de 2025, a Copasa apresentou receita líquida de aproximadamente 1,84 bilhão, alta de 3,4% sobre o mesmo período do ano passado. EBITDA de 726,9 milhões, margem de 39,3%. O lucro de 360,8 milhões, uma queda leve de 2% ano contra ano. Daí você me pergunta, João, e o resultado? Analisando o relatório, a empresa continua estável, nem desastre e nem espetáculo. Copasa continua gerando caixa, mas sem crescimento explosivo. Agora, se a alta da ação fosse baseada apenas nesses números, ela não teria subido mais de 80%. Então, a pergunta é, por que subiu tanto? E a resposta continua sendo a mesma. Expectativa de privatização. O grande combustível da CSMG3 é a tese de privatização. Lá atrás, o governo de Minas Gerais começou um movimento para estudar a venda do controle da Copasa, inclusive com ofícios formais ao BNDES e um RFI aberto para estruturar o processo. Só que até agora, o que temos é estudo, não cronograma. O próprio relatório do terceiro trimestre de 2025 cita esses documentos. Ofício do controlador, consulta ao BNDES, mas não traz data, edital ou passo concreto de venda. Ou seja, o mercado continua comprando a história, não o fato. A alta de 80% foi muito mais evento político do que melhora operacional. E não estou dizendo aqui que seja errado o mercado antecipar. Isso é completamente natural. Mas para quem é investidor de fundamento, o foco é: o lucro acompanha a história? Até aqui, não muito. Analisando o fundamento real, o resultado do terceiro trimestre mostra uma empresa saudável. Receita crescendo, EBITDA estável, o lucro sólido, mesmo com custos maiores. O endividamento subiu levemente, mas segue sob controle. Dívida líquida sobre EBITDA igual a 2,1 vezes. E a companhia tem uma classificação de crédito mais alta possível numa escala nacional brasileira. O payout se mantém em 50%, com 344 milhões já distribuídos entre dividendos e JCP. Isso é dinheiro entrando no bolso do acionista. Então, não dá para dizer que a Copasa é hype puro. Ela tem fundamento. O que a gente precisa reconhecer é que o preço atual reflete mais expectativa futura do que os lucros presentes. E o relatório também nos traz alguns pontos de atenção. Alguns alertas desse trimestre que devemos ficar atentos. Custos operacionais subiram 5,7%. Despesas gerais e administrativas aumentaram mais de 20%. Margem EBITDA caiu ligeiramente de 40,5% para 39,3%. Não é grave, mas mostra que a empresa sente a pressão de custos
e ainda não colheu ganhos de eficiência. Ou seja, a gestão precisa continuar cortando gordura para compensar isso. E lembra, a tarifa é regulada. Se os custos sobem mais rápido que o reajuste tarifário, as margens ficam comprimidas. O investidor de longo prazo precisa ficar atento. A privatização ainda justifica a alta? Depois desse resultado, a resposta é sim, mas parcialmente. A tese ainda é de expectativa, não de execução. O mercado continua precificando o potencial de privatização, o que ainda não aconteceu de fato. O resultado mostrou resiliência, mas não revolução. Então, parte dessa valorização segue sendo apenas especulativa. Se o processo andar e tudo indica que o governo de Minas segue estudando, aí a tese ganha força. Mas se o tema esfriar, pode haver uma correção de valor. Por isso, eu não vejo bolha, vejo precificação de evento. E como investidor buy and hold, o evento é um bônus, não um motivo central para eu segurar. Na minha visão como investidor, eu comprei esse SMG3 lá atrás a R$20, porque acreditava na empresa, não na manchete. A Copasa continua lucrando, distribuindo dividendos e cumprindo o papel de utilidade essencial. Por isso, mesmo com a alta, eu não vendo. Aí você me pergunta, João, e quando é que eu vendo minhas ações? Eu só venderia se o fundamento piorasse, se o lucro despencasse, a dívida explodisse, ou o governo voltasse a usar a empresa de forma política. Mas, enquanto isso não acontece, eu sigo firme e sócio. Esse é o verdadeiro buy and hold. Entender o que você comprou e não deixar levar pelo barulho do mercado. Então, resumindo, resultado estável sem surpresa, empresa saudável, alta baseada em expectativa de privatização. Não é hype vazio, mas também não é milagre. A Copasa continua boa empresa, mas o preço já embute parte dessa história. Eu sigo posicionado, acompanhando cada passo do processo político. E se a privatização realmente sair do papel, aí sim podemos ver um novo salto, mas com base em fatos, não rumores. E para quem chegou até aqui, se você gostou dessa análise completa, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e comenta aí o que você achou do resultado desse trimestre da Copasa. Até o próximo vídeo, fica com Deus e bons investimentos.